E eu queria começar perguntando o seguinte. Por que alguém escolhe estudar filosofia? Como é que é essa? Alguém acorda e fala, já sei, vou ser um filósofo. Cara, essa é uma boa pergunta. Como é que você tomou essa decisão na sua vida? Porque se a gente parar pra pensar, essa pergunta é uma pergunta filosófica. Olha aí, me pegou, hein? Todos somos filósofos. Assim como todos somos teólogos, igual Jesus Sproul, né? Mas a filosofia, ela veio na minha vida assim com um encanto que eu tive com o professor. É mesmo? Eu fiz primeiro logística, né? Eu formei em logística por conta do ramo que eu trabalhava. E aí eu tive uma aula de ética, cara. Um professor chamado Daniel Medeiros, aliás, até aqui de Bragança Paulista. Ah, é? Da Batista, da primeira Batista aqui. E, cara, ele apresentou a filosofia pra mim de uma forma tão bela, tão linda, que eu comecei a me aprofundar no estudo. E aí eu comecei a sistematizar o estudo, porque a filosofia nada mais é do que uma arte argumentativa sistematizada. Então não é meramente, né, a gente vê o cara ficar pensando lá e tal. Não é isso, vai além. Tem uma pedra na sua casa que você senta? Não. Geralmente, né? Geralmente. Mas... E aí eu comecei a me encantar pela filosofia, né? Já como cristão, eu comecei a enxergar uma área que precisa também ser redimida. E ao mesmo tempo que os filósofos se aproximaram muito da verdade, eles também se distanciaram. Porque toda a corrente filosófica traz consigo um projeto de melhoria para a humanidade. Toda corrente filosófica, seja ela desde dos pré-socráticos até agora os filósofos pós-modernos, eles trazem consigo uma ideia de melhoria para a humanidade. Então eles têm dentro deles uma necessidade de redenção. Eles têm dentro dele um desejo de que o quê? De que o mundo venha a melhorar. Ok. E ao mesmo tempo que esse desejo foi desenvolvido dentro deles, eles têm um ídolo. Que eles acham que é por ferramentas humanas. E nós, como cristãos, nós entendemos que o mundo será transformado através de Cristo Jesus. Então, quando eu comecei a enxergar essa dinâmica de que, cara, eles se aproximaram da verdade, mas faltou talvez a peça principal para virar essa mentalidade deles ali. E aí comecei a estudar profundamente várias pessoas. Tipo, um exemplo que eu poderia citar é Sartre, um filósofo existencialista. E, cara, se você lê o livro de Sartre, você vê o relato perfeito de um homem sem Deus. O mundo é caótico, nada tem sentido, as pessoas são os meus maiores inimigos, ou os próprios demônios, né, que ele chama. E a gente percebe uma leitura de mundo perfeito, cara. Ele faz uma leitura de, por exemplo, depravação total. Exato. Né? Como Calvino leu. E ele sem Deus, entendeu? Um cara que morreu é cético, né? Infelizmente, eu fico pensando um cara desse se tivesse convertido, seria tipo um C.S. Lewis. Porque, no fundo, é um grande esforço para trazer respostas tirando Deus da equação. Né? Exato. Tira, né? A filosofia, ela na verdade, ela trabalha mais com perguntas do que respostas. Então, desde ali da Idade Média, ali da Idade das Trevas, né, que é chamada Idade das Trevas, depois vem o movimento iluminista, tira-se Deus como objeto ou a pessoa de análise e coloca o homem como objeto de análise. Só que qual que é o problema de você analisar um homem? Que ele está distorcido, ele está corrompido. Entendi. Você já parou pra pensar e falar assim, você pegar um carro quebrado e aí você nunca tivesse tido contato com um carro. E aí você entra naquele carro e começa a analisar e fala, não, carro é isso. Carro é assim. Mas esse que você analisou tá quebrado. Carro tem duas rodas. Exato. Entendi. Porque você analisou a partir de um ponto de vista corrompido. Então sempre quando a gente tira Deus e a gente chama de objeto de análise... Então na real, só teria como analisar o homem e conhecer o homem a partir de um homem perfeito. Exato. E do Criador. Então só dá para fazer através de Cristo, né? Sim. Então você olhar para Cristo, aquilo é o normal. Sim. Né? Exato. Muito louco isso. E é isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então nós somos a imagem e semelhança. Então existe um ser original, que não é a imagem e semelhança, ele é. É uma cópia, né? Então tem um original. Exato. E a gente tem que analisar o original. Porque, vamos supor, se eu analisar Cristo a partir de você, eu vou chegar em conclusões erradas acerca de Cristo. Por quê? Você não é um homem perfeito. Se você analisar a partir de mim, qualquer um que está nessa sala, a gente vai chegar a uma conclusão. Peraí. Talvez Cristo não seja tão bom assim. Mas é que você está me analisando. A gente precisa analisar ele, quem ele é de fato.